E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu pedi alguns assuntos pra vocês me mandarem lá no Instagram pra gente conversar aqui no Maqui e Fala. E é o vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não se esquece de se inscrever. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like também. E é isso, bora pro vídeo. Antes de começar a maquiagem, eu só vou mostrar pra vocês o que eu passo antes de começar a maquiagem. Eu passei o tônico pra tirar qualquer sujeirinha que tivesse no meu rosto, e ele saiu super sujo, ó. Mesmo eu tendo lavado o rosto ontem antes de dormir. Aí eu já passo... Eita. Já passo hidratante. Eu passei esse aqui, ó, da Vichy. Passei com o rolinho, esse daqui, ó. Eu sempre deixo ele na geladeira, ele fica bem geladinho. E aí eu venho massageando meu rosto. Normalmente eu uso ele de noite. E esse daqui eu uso de dia, de manhã. Mas quando eu vou fazer maquiagem, eu passo o hidratante com o rolinho, eu prefiro. Eu vou fazendo a maquiagem e aí os produtos eu deixo na descrição, se vocês gostarem de algum, tiver interesse. Vou fazendo aqui porque ir mostrando os produtos e conversando vai ficar muito longo o vídeo e eu posso acabar me perdendo. Então eu vou só conversando e deixo os produtos que eu vou usar ali na descrição pra vocês. Eu separei pra gente conversar sobre vida de casada e faculdade, que foi os assuntos que vocês mais me mandaram. Tiveram outros assuntos, mas eu acho que se eu falar sobre todos vai ficar um vídeo muito longo. Sobre vida de casada, como está a minha vida de casada. A minha rotina mudou bastante, né, depois que eu casei. No começo, eu tinha programado como ia ser minha rotina, porque eu ia fazer estágios, faculdade, ia cuidar da casa, ia ser bem corrido. E aconteceu a quarentena, né? Então eu tô só por casa e tá sendo bem mais fácil, por enquanto, a adaptação de cuidar de casa, de faculdade, do canal, mas não seria dessa forma, né? Ia ser bem mais corrido. Depois que eu casei, eu tive que me organizar melhor nas minhas coisas, porque assim, casa tem o tempo todo coisa pra fazer, né? Quem é casada aí vai me entender. E é coisas que normalmente na casa da mãe a mãe fazia, você só ajudava uma coisa ou outra, e na sua casa é você e o seu marido que tem que fazer, né? E é o tempo todo tem alguma coisa pra fazer. Então normalmente eu tiro um tempo do meu dia pra dar uma organizada na casa. Assim, arrumar cama, arrumar louça, passar um aspirador na casa, deixar em ordem, porque senão vira uma bagunça só. Eu sempre fui muito bagunceira e o Matheus também, mas depois que a gente casou, eu acho que por ser a nossa casa, automaticamente vem um cuidado maior, então a gente sempre tá organizando a casa. Claro que eu organizo muito mais, porque ele trabalha, então eu paro mais em casa e eu tenho mais tempo em casa. Então normalmente quando ele volta do posto, eu já arrumei a cama, já dei uma organizada no quarto, já lavei louça, já juntei a bagunça que dá de um dia pro outro, assim, roupa jogada, tênis, prato, talher, copo. Eu sempre dou uma organizada a mais. Mas quando tem muita coisa pra fazer, a gente divide, então... eu limpo a louça, limpo o fogão, ele passa o aspirador na casa, ou ele limpa o fogão e eu limpo a louça. Quando a gente vai fazer comida aqui em casa, normalmente a gente almoça no restaurante aqui perto, que eu comentei no outro vídeo com vocês, mas uma vez ou outra a gente faz almoço em casa. O que a gente sempre faz em casa é jantar, então a gente sempre faz alguma coisa pra comer lá por umas 6, 7 horas da noite. E na preparação dessa comida, normalmente a gente faz juntos, então um faz uma coisa, o outro faz outra. Pra ser mais rápido também e pra um não ficar sobrecarregado mais que o outro. Em relação à organização da casa, é mais ou menos assim que funciona aqui em casa. Assim, eu aprendi a gostar muito de cuidar da casa, eu super gosto, não é uma coisa assim que eu faço por obrigação, eu gosto de cuidar. Claro que tem muitos dias que eu fico com preguiça de fazer muita coisa, mas normalmente eu gosto bastante de organizar, de ver tudo arrumadinho. A gente tá comprando bastante coisa agora, coisa pra decoração, coisa aqui pra casa. A gente tá vendo bastante assim o que facilita a nossa vida. Então a gente tá pensando em comprar a máquina de lavar louça agora, porque a gente suja muita louça. Mas eu acho que isso é super normal, mas mesmo a gente nem almoçando em casa, a gente suja muita louça. Foi uma escolha nossa. Quando a gente casou, a gente pediu os presentes em forma de dinheiro num site.
porque a gente queria o valor pra viagem do lua de mel, pra pagar algumas coisas assim que ficassem pendentes ainda do casamento. E as coisas pra casa a gente ia comprando depois aos poucos, e a gente preferiu dessa forma. E aí agora faltam algumas coisas que a gente quer comprar, mas a gente vai pensando bastante, pesquisando bastante, vendo o que realmente facilita a nossa vida. E aí é legal porque a gente consegue comprar do nosso gosto, do jeito que a gente quer. Aos poucos a gente vai organizando tudo. Eu fiz alongamento de cílios ontem, mas assim, aqui na nossa cidade não tem nenhum caso de coronavírus. Vocês sabem que eu moro numa cidade pequena de interior, tem 3.000 habitantes, então é uma cidade bem pequena. A moça que fez o alongamento, ela tem a clínica embaixo aqui da minha casa, eu moro num prédio que tem comércio embaixo. Ela trabalha com hora marcada, só tava eu e ela dentro da sala dela. E eu fui de máscara, ela utilizou álcool em gel. Foi com bastante cuidados e eu só tive que descer a escada, não tive contato com mais ninguém, né? E querendo ou não, é o trabalho dela e eu acredito que as pessoas têm que continuar trabalhando com os cuidados, né? Claro, não fazendo aglomeração, mas não tem como tudo parar, né? Porque senão fica complicado, tem gente que realmente depende do seu trabalho. Pra quem trabalha na prefeitura, é concursado, é muito mais fácil, porque o salário vai estar lá na conta de qualquer forma, mas pra quem é autônomo é bem mais difícil, né? E em relação a brigas, porque eu só falei o lado bom, né, de casar, de estar junto o tempo todo, 24 horas por dia, e arrumando a casa, tá sempre junto, sempre se ajudando. Eu e o Matheus, durante o nosso namoro, foi por muito pouco tempo que a gente morou na mesma cidade. A gente namorou de 2010 até 2015, acho que foram 2 ou 3 anos a gente namorou na mesma cidade, então a gente se via toda semana. E depois eu me mudei pra Santa Catarina e a gente passou quase 2 anos namorando à distância, ele em Curitiba e eu aqui em Santa Catarina. Depois eu voltei pra Curitiba. Agora quando a gente voltou em 2017, que a gente ficou de 2015 a 2017 separados, quando a gente voltou, a gente ficou acho que 1 ano morando na mesma cidade. E aí ele se formou e ele foi pro interior do Paraná. Então eu morava em Curitiba e ele morava em Irati. E a gente só se via aos finais de semana quando ele ia pra Curitiba, ou quando ele tava de plantão lá em Irati, eu ia pra Irati ficar com ele. A gente sempre namorou meio que à distância, então não se via com a frequência que normalmente os casais se veem, assim, final de semana e durante a semana. A gente só se via final de semana e às vezes não era todo final de semana. E a gente tinha uma facilidade de brigar por coisas bobas quando a gente ficava muito tempo juntos. É que não estávamos acostumados, a gente só se via final de semana, ficava poucos dias juntos. A gente sabia lidar muito com um namoro à distância, então a gente sempre confiou muito um no outro. Mas quando a gente tinha algum feriado, alguma coisa que a gente ia ficar muito tempo juntos, a gente começava a brigar por qualquer coisinha. Não é bem briga, mas é mais desentendimentos. A gente briga por coisinha muito besta aqui em casa. Nunca teve nada sério, assim, de desconfiança, falta de respeito, algo do tipo, algo sério, assim. Mas é sempre por besteira, sempre quando ele tá jogando faz muito tempo e não quer sair do jogo, ou quando ele quer algo de um jeito aqui em casa e eu quero de outro, e é mais uns desentendimentos porque eu quero desse jeito e ele quer do outro jeito, ou quando ele deixa muita bagunça na casa e eu começo a pegar no pé dele. Tem dias assim que eu relevo e tem dias que eu gosto de pegar no pé dele. Normalmente quando a gente tá de TPM a gente quer pegar no pé da pessoa e a gente encrenca, né? Quando a gente não tá de TPM, tá no normal da pessoa, deixa passar, eu vou lá e organizo. Mas normalmente é por essas coisinhas, assim, não é nada sério. Em casa a gente nunca discute por falta de confiança ou eu desconfiar algo dele, mas é claro que não deixo de ser ciumenta, não deixo de ter meu pé atrás com certas pessoas, porque o Matheus, ele é muito bom, assim, ele gosta de fazer as coisas pelas pessoas, ele é muito atencioso e às vezes as pessoas elas levam por um outro lado, assim, então eu sempre fico muito esperta. E mulher tem o sexto sentido, né? Ela sempre desconfia. Vocês falaram bastante sobre a faculdade também. Eu vou contar um pouquinho como tá sendo minha experiência nessa quarentena. Vocês falaram sobre motivação, sobre ânimo pra estudar e tal. Eu, assim como acho que todo mundo, às vezes me bate bastante desânimo, assim, em relação às aulas online. Principalmente porque eu compartilhei lá no Instagram e eu acho que eu também comentei com vocês
mas esse era pra ser o último ano da minha faculdade, era pra eu estar fazendo estágios no postinho de saúde. A faculdade, ela não deu nenhum posicionamento pra gente em relação a como que vai ficar isso. Então, querendo ou não, a gente tá perdendo o tempo do estágio. O estágio continua, tem as reuniões durante a semana, teve algumas atividades, mas a gente não sabe se vai validar e provavelmente não vai validar, porque o estágio é o trabalho em campus, o trabalho lá no postinho, e a gente só tá em casa, né? Então, se eles forem realmente validar, vai ser uma porcentagem pequena. E no próximo semestre, né, se realmente voltar às aulas, a gente vai ter que fazer novamente, fazer o trabalho lá em campus. Então, às vezes bate um desânimo, me faz, assim, não desanimar tanto e me dedicar, continuar me dedicando, é o TCC, que é o que tá andando. Fico bem feliz de já estar finalizando algo, assim, bem importante da faculdade. Claro que a distância, tirando dúvidas por e-mail ou alguns horários da semana com a professora, mas a gente tá conseguindo levar numa boa. O TCC, eu tinha muito medo, eu achava que era algo muito difícil da faculdade, mas ele é mais chato, tem mais, assim, regras, normas da BNT, mas não é difícil. Matérias, assim, de começo, quando você tem 7, 8 matérias pra conciliar no começo da faculdade, pelo menos pra mim era assim, eu tinha 7, 8 matérias a cada período, no começo era bem mais difícil. Agora, por estar fazendo uma matéria só e o estágio que tá meio parado, eu consigo me dedicar bastante ao TCC, consigo ter bastante tempo durante a semana pra separar pra ir fazendo as coisas do TCC, então tá sendo bem mais tranquilo. É só um pouquinho chato mesmo. Em relação a assistir as aulas, a Estácia, ela liberou uma outra plataforma, né, pra gente ter as aulas, é tipo uma videochamada do professor. Às vezes dá muita preguiça de assistir, mas é legal porque as professoras, elas estão gravando as aulas, então tem como você assistir outros horários, não precisa ser exatamente o horário que ela tá dando a aula. É legal assistir no horário que ela tá dando pra tirar dúvidas, mas tem como você assistir outro horário. Por exemplo, se você prefere ouvir a aula de manhã, então assim que acorda e tá relaxado, tá com a cabeça limpa, assistir a aula, dá pra assistir a aula que foi dada na noite anterior, então é bem tranquilo. Mas assim, não vou negar pra vocês que eu tenho muita preguiça, principalmente de estudar o conteúdo. A gente fica só em casa, então às vezes tem uns dias que a gente não quer fazer nada, só quer ficar na cama, só quer ficar no sofá, não estudar nada, não estudar nenhum conteúdo. E nessa última semana eu tive alguns dias assim, acho que foi 2 ou 3 dias assim, que eu acordei sem vontade de fazer nada. Um dia deles eu me permiti não fazer nada, então assim, eu não fiquei me cobrando de produzir conteúdo no Instagram, de fazer alguma coisa da faculdade, de produzir aqui pro canal. Só fiquei num momento assim, fazendo coisas pra mim, me cuidando, então eu fui ler, fui assistir série, fui comer algo assim com calma, fiquei bem tranquila. E no outro dia eu já acordei bem melhor, então até me mandaram como ter motivação pra cuidar da casa, pra ter o canal no YouTube, pra ter a faculdade. A gente não consegue ser produtivo em todas essas áreas o tempo todo. A gente tem que ter um dia de descanso, porque senão a mente não aguenta. Tem uma hora que parece que trava, não tem mais criatividade pra fazer nada, pra produzir nada. Então tem que ter aqueles dias que você não faz nada, aquele dia off, todo mundo tem isso. Até a pessoa que você mais admira, que produz um conteúdo excelente, provavelmente ela produz esse conteúdo muito bom porque ela tem os dias que ela separa pra ficar de boa, pra não pensar em nada e pra realmente descansar o corpo e a mente principalmente. Já tô finalizando minha maquiagem aqui, só vou fazer a sobrancelha aqui, eu só passo onde eu tenho umas falhinhas aqui. E aí já finalizei. A maquiagem é bem básica do dia a dia, é só a base, blush, bronzer, rímel e arrumar a sobrancelha. Ah, e eu passo normalmente o bronzer que eu passo aqui do ladinho e eu passo aqui embaixo também. Eu passo o restinho que sobra no pincel, eu passo aqui nos olhos pra fazer tipo uma sombrinha aqui. E eu passo desse jeito mesmo. Eu tenho um pincel ali de esfumar, quando eu quero fazer mais certinho eu faço com ele. Mas quando eu quero fazer bem rápido assim, pra terminar rapidinho, na correria, eu só passo o pincel aqui. Pronto. Não fica super diferente, mas dá uma diferençazinha. E aí, como eu tô com alongamento, eu só vou passar o rímel aqui embaixo. Essa é minha maquiagem do dia a dia, bem básica.
eu vou fazer um vídeo de uma maquiagem mais complexa, com batom vermelho, quem sabe um delineado, e trazer aqui pra vocês, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de maquiagem. Eu não sei muita coisa, mas a gente vai aprendendo e eu vou compartilhando aqui com vocês. Vocês vão me dando mais dicas nos comentários também. Espero muito que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente conversou aqui. Me deixem outros assuntos que vocês gostam de conversar, que eu trago aqui também. Trago a minha opinião, a gente conversa. É isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até terça-feira. Tchau!